é impossível falarmos tudo que efetivamente você pode enfrentar em na segunda fase de direito tributário. Mas, para aqueles que estão em dúvida, né, quanto à escolha da disciplina para cursar ou para enfrentar em segunda fase da prova da ordem, é que um conselho que eu dou para todos vocês. Bom, geralmente, as pessoas que estão assistindo aqui já fizeram a sua escolha, mas aqueles que ainda estão em dúvida, né, o direito tributário, ele segunda fase do direito tributário, não é tão difícil, né? Logicamente que toda segunda fase da OAB é difícil. Mas não é tão difícil quando você conhece de forma mediana ou muito boa a parte material. Então, a parte de direito processual, ele evidentemente, padrão. Você tem que conhecer processo civil, isso aí você não tem como fugir disso. E como nós não temos um código de processo tributário, então veja que o direito tributário ele se vale das regras de processo civil adaptada a uma seara tributária, evidentemente, né? Mas, só para nós pegarmos aqui o gancho da aula passada, nós começamos finalizamos quase finalizamos a parte de direito material, iniciando o que nós chamamos de causa de extinção, exclusão e suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Suspensão do crédito, da exigibilidade do crédito. O que eu quero bater aqui antes de falar das peças? Veja, quando você fala de peças em direito tributário ou questões discursivas, todas as questões discursivas, questões abertas, veja que semana passada eu botei o material, não sei se o professor Igor mandou para vocês no link, mas se não mandou, eu passo de novo hoje, aquelas duas questões abertas, para que você tivesse uma ideia de como que cai uma questão da prova da ordem. Mas, veja que todas as questões estão ligadas à competência, à capacidade tributária ativa, à parte de princípios, né? Princípios ou limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado, princípios e imunidades. E é basicamente isso, pessoal. Quando você conhece o direito material e cai uma questão aberta, você sai sempre fazendo aquela eliminação típica. Primeiro, você verifica sempre a questão da competência, tá? Se o tributo que ele está falando ali é um tributo federal, é estadual, é municipal ou distrital. Segunda verificação, se aquela questão discursiva ela tem um tratamento próprio e direto na Constituição Federal. Quando você fala, por exemplo, da fundamentação constitucional da disciplina ou mesmo do enunciado. Buscar, dentro da Constituição, respostas àquelas questões subjetivas, seja no que diz respeito à competência, que é uma matéria tipicamente constitucional, seja em relação a imunidades e também princípios. Essa parte principiológica, competência e mais a parte de repartição de receitas tributárias, você vai encontrar na Constituição Federal. Então, a primeira análise que você faz é da competência. Qual o tributo que está sendo tratado? Né? Segundo, você faz uma análise constitucional, onde é que você busca lá na Constituição Federal a resposta, ou parte da resposta da questão aberta. Depois, você vai buscar dentro do que nós chamamos da parte sumular. Pessoal, o direito tributário, a parte sumular do direito tributário é de suma importância, sem trocadilhos, mas mais do que isso, é o que espera o examinador quando ele coloca uma questão aberta. Ele quer saber, principalmente Fundação Getúlio Vargas, tá, pessoal? Ele quer saber a parte constitucional, ele quer que aí entra a questão de competência e limitações ao poder de competência, leia-se princípios e imunidades, a parte sumular e depois a parte legal, evidentemente, na legislação, etc. Por isso que o que nós passamos para vocês é que sempre, pessoal, quem optar
em fazer segunda fase de direito tributário, saibam que você precisa ter um vade-mecum tributário. Esse vade-mecum comum você pode fazer, mas você vai ter muita dificuldade, então busque um vade-mecum tributário que é autorizado, evidentemente, você possa fazer lá no dia da segunda fase. E esse vade-mecum tributário, pessoal, ele com certeza absoluta, que além da parte de Constituição, você vai ter a legislação própria, vai ter a questão principiológica toda ali. E ali, as respostas às suas questões abertas estarão todas nesse vade-mecum tributário. Então, você tem que ter esse vade-mecum tributário para pensar em fazer uma segunda fase em direito tributário. Só que, veja só, para que você possa pensar naquilo que é a pedra de toque, né? É aquele calcanhar de Aquiles do candidato, que é descobrir a peça, é pensar, imaginar, professor, eu sonhei com uma ação anulatória, eu sonhei com uma ação declaratória, eu sonhei com uma ação, vai cair um mandado de segurança, uma consignação em pagamento, o embargo à execução, a exceção de pré-executividade. Pessoal, todo aluno, antes da prova da ordem, segunda fase, ele tem um sonho, né? Ainda que ele sonhe acordado, mas ele vai ter um sonho, que é tentar adivinhar a peça. Pessoal, não tem como você adivinhar, porque ninguém sabe o que passa na cabecinha lá daquele tal de examinador da Fundação Getúlio Vargas. Mas você tem técnicas, ou pelo menos indicações no próprio enunciado que vai eliminando peças. Então, veja, quando você fala o seguinte, professor, mas o processo tributário ou o processo administrativo tributário é a mesma coisa? Não. Na verdade, os dois entrar na parte do contencioso tributário, mas quando você fala de procedimento administrativo, não é contencioso. Mas quando você fala já da apresentação, de repente, de uma defesa, né, que a gente chama de uma reclamação ou recurso administrativo, seria uma opção para você buscar o quê? Buscar a declaração da inexistência de uma relação jurídica tributária, buscar, por exemplo, a anulação de um lançamento tributário ou desse ato administrativo plenamente vinculado, que é o lançamento tributário, ou simplesmente demonstrar que já pagou, não deve nada, né? Isso aí, pessoal, essa parte que antecede, na verdade, a parte judicial ou a parte processual, processo tributário propriamente dito, isso aí você dificilmente vai cair lá um recurso administrativo. Pode cair? Pode, mas só que é muito difícil cair um recurso administrativo. Se cair, logicamente, fica muito mais fácil para você, né? O problema maior seria a questão do endereçamento, que fica fácil, que turmas recursais dentro do próprio departamento ou secretaria da Fazenda, do DF, geralmente vocês têm lá um setor de recursos fiscais, né? O contencioso fiscal. Só que o que nos interessa, na verdade, são o quê? São as possibilidades, ou são as peças que você pode enfrentar dentro do processo tributário ou processo judicial tributário. Quando você fala de peças, pessoal, você tem basicamente as peças que podem ser cobradas. Pode ser cobrado um recurso? Pode, já foi cobrado, né? Nos últimos 2 anos, nós enfrentamos dois recursos, na verdade. Um agravo e um recurso ordinário, tá? Um ROC. Mas, basicamente, o que mais cai, professor, pessoal, ação declaratória de inexistência de relação de direito tributário, ação anulatória de lançamento tributário, ação liminar em mandado de segurança ou mandado de segurança, repetição de indébito tributário. Isso aí tudo dentro do que nós chamamos de linha do tempo tributo, você consegue identificar cada uma dessas peças eu vou mostrar para vocês. Mas você ainda tem a possibilidade de enfrentar uma consignação em pagamento, uma exceção de pré-executividade, no caso de já ajuizado uma execução fiscal, o embargo à execução e os recursos, né? Agravo, por exemplo, agravo de instrumento em face de decisão que negou ou rejeitou
uma exceção de pré-executividade, por exemplo, já caiu um recurso desse, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que, então, professor, que eu posso identificar, ou quais são os sinais que o examinador passa para eliminar uma peça ou outra? Primeiro, pessoal, eu já sei que o universo é esse aqui. Ou a ação é declaratória ou é anulatória. Ou é mandado de segurança, ou é ação de consignação em pagamento, repetição de débito tributário, embargo à execução ou exceção de pré-executividade. Geralmente, o examinador, ele chega e ele indica sinais. Primeiro, pessoal, quando você fala de identificação de peças, a primeira coisa que você tem que saber, conhecer, é a linha do tempo do tributo. Essa linha do tempo do tributo eu já coloquei para vocês na primeira, segunda e terceira aula. Lembra disso? Eu falei o seguinte, olha, essa linha do tempo aqui, pessoal, ela não tem como você trocar as posições dos elementos dessa estrutura. Não tem como, porque é lógico isso aqui. Primeiro, um tributo para ser exigido, né, para aquela competência tributária ser exercida, há necessidade de quê? De cumprir, do cumprimento, né, de um princípio. Qual o princípio? O princípio da legalidade. Todo tributo para ser criado, modificado, reduzido ou extinto depende de lei. Então, princípio da tipicidade cerrada ou princípio da legalidade. Então, diante disso, eu sei que para que o Estado, e aí Estado eu digo, União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, entes tributantes, para que o fisco, os entes tributantes, possam exigir os tributos de sua competência, ele primeiro tem que estabelecer aquela situação, tem que descrever em lei. Então, se a União, que é competente para criar o imposto de importação, se ele, porventura, digamos, já existe essa lei, mas digamos que ele não existisse, ele quer estabelecer a obrigação tributária, ele quer buscar do contribuinte que importar produtos, ou seja, que promover a importação, a entrada de produtos estrangeiros em território nacional de forma definitiva, que é o fato gerador do imposto de importação, ele quer transformar isso em obrigação tributária. O que ele precisa? Ele precisa primeiro criar uma lei. Então, criada a lei, ela vai estabelecer o quê? Uma situação abstrata. E vai esperar que alguém contribuinte, possa realizar o que nós chamamos de fato gerador. E aí você tem aqui, ó, uma hipótese densa, uma situação descrita em lei, que, realizado pelo contribuinte aquela hipótese descrita em lei, nasce a obrigação tributária. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Nasceu a obrigação tributária, até aí não existe nada de concreto ainda. Por quê? Porque eu só sei que existe uma expectativa do fisco em receber um tributo, que foi descrito em lei, e uma vez que eu, contribuinte, realizei o quê? O fato que gerou a obrigação tributária. A partir do momento que criou-se a obrigação tributária, o Estado, através daquela autoridade administrativa competente, seja de forma direta, seja por declaração ou por homologação, que nós chamamos de lançamento tributário, e esse lançamento tributário nada mais é do que um ato ou procedimento administrativo tendente a verificar a existência do fato gerador e constituir o crédito no nome do Estado. Então, espera-se que o Estado faça o quê? Que ele constitua o crédito pelo lançamento, seja de ofício, por declaração ou por homologação. Uma vez constituído o crédito, mais a notificação desse lançamento por parte do Estado, você, aquilo que era obrigação, torna-se o quê? Algo concreto. Agora, o Estado já conta com aquele valor, com aquele seu tributo como orçamento. Então, ele vai pegar e fazer o seguinte, constitui o crédito. Você foi notificado, não pagou. Se você não paga, o que acontece? Seu nome vai ser inscrito em uma dívida ativa, que é um cadastro de inadimplentes do fisco. Lembrando que dívida ativa aqui, pessoal, são créditos tributários ou não tributários, tá? Não só créditos tributários são inseridos na dívida ativa. Créditos tributários ou não tributários. Pessoal, o certo é que, uma vez inscrito na dívida ativa, esse Estado, esse ente federativo, esse ente competente, o fisco, enfim, ele vai querer o quê? Cobrar. Para que ele possa cobrar, ele vai extrair dessa dívida ativa uma certidão, que é uma certidão da dívida ativa.
Certidão essa, pessoal, que tem liquidez e certeza, tá? Presunção de liquidez e certeza. E é um título extrajudicial capaz de ensejar o quê? Uma execução fiscal. Beleza, professor? Entendi a linha do tempo. Mas qual a necessidade de entender a linha do tempo para identificar uma peça tributária? Pessoal, veja só. Primeira peça, as peças mais recorrentes, as ações ordinárias mais recorrentes. Ação declaratória de inexistência de relação tributária. E ação anulatória de débito fiscal. Ou ação anulatória de lançamento tributário. Pessoal, veja, primeiro eu vou falar dessas duas ações. Como é que eu identifico, como é que eu sei, professor, se eu vou optar por uma ação declaratória de inexistência de relação tributária ou uma ação anulatória de lançamento? Pessoal, o nome já fala, olha só. Primeiro, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Para quem lembra, pessoal, na segunda aula eu defini o quê? O que era obrigação tributária. Eu defini. Eu falei assim, olha, pessoal, obrigação tributária é a relação jurídico-tributária estabelecida entre o fisco, que cobra o tributo, e o contribuinte, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, que pode também ser o responsável, tá? Tributário. Mas obrigação tributária é a relação jurídica estabelecida entre o fisco, aquele que cobra, que tem competência ou capacidade tributária ativa, e aquele que tem que pagar, que é quem? O contribuinte ou o responsável tributário. E entre eles existe o quê? Uma obrigação de dar, que é pagar tributo ou multa tributária, ou uma obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Pessoal, note, o nome da ação é ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. O que essa ação pretende? Ela pretende, pessoal, que o juiz, por sentença, declare a inexistência da relação jurídico-tributária. Ele quer que o juiz, por sentença, declare que aquela relação, aquela obrigação tributária não existe. Não existe. Ou seja, essa ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ela ocorre sempre antes do lançamento. Se não houve um lançamento, significa que é ação declaratória. Mas pode ser outra ação? Pode. Calma. Pode ser um mandado de segurança de conteúdo ou de natureza preventiva? Pode também. Tá? Então, se ele indica lá, no enunciado, que houve o quê? A obrigação tributária nasceu, mas que não houve ainda o lançamento tributário, o crédito não foi constituído, eu já sei que não é ação anulatória, que não é mandado de segurança de natureza ou de caráter repressivo. Eu sei que, olha, se não houve o lançamento, eu já sei que é ação declaratória ou mandado de segurança de natureza preventivo. Preventivo por quê? Porque eu quero... preventivo porque é antes do lançamento. Então, olha só, pessoal. Ação declaratória de inexistência de relação tributária ou mandado de segurança de caráter preventivo seria antes da constituição do crédito, antes do lançamento. Já está começando a ficar mais fácil para identificar. Porque no enunciado, o examinador ele vai indicar que trata-se, que é uma situação tributária, que apareceu uma pessoa no seu escritório. Sempre assim, tá, pessoal? Ele quer, a prova é de quê? A prova é para que você que é bacharel, se torne um profissional de direito, um advogado. Então, há sempre assim, fulano de tal adentrou ao seu escritório com tal situação. Então, ele chega lá e simula que um cliente entrou no escritório, por exemplo, aqui da Cássia, e começou a contar a historinha. E nessa história, ele fala, olha, houve o quê? Realizou o Estado, tá? Existe lá uma situação em que o Estado pretende me cobrar um tributo, mas não cobrou ainda, porque para cobrar o tributo ele tem que fazer o quê? Realizar o lançamento. Só que antes mesmo
dele cobrar, dele lançar, o que eu vou fazer? Eu quero que o juiz declare, por sentença, a inexistência da relação jurídico-tributária. Porque uma vez que o juiz declare a inexistência da obrigação tributária, né, ou dessa relação jurídico-tributária, não haverá, evidentemente, o quê? A cobrança da dívida. Não haverá o lançamento. Porque se ele, por sentença, o juiz declarar que não há, né, que na verdade, inexiste uma relação jurídico-tributária, não há falar-se em quê? Em construção do crédito, dívida ativa e execução fiscal. Então, pessoal, primeira ação, ou duas ações que você tem que saber. Chegou lá e falou que não houve, olha só, pessoal, não houve o lançamento ainda. Só existe, por enquanto, a obrigação. Mas não foi constituído o crédito, eu já sei que não é ação anulatória. Por quê? Porque se não houve lançamento ainda, e eu entendo que houve aqui, aqui um vício, ou existe lá existe lesão a direito líquido e certo, antes mesmo do Estado cobrar. Como que o Estado cobra? Lançando. Eu estou falando de uma ação que é anulatória. Desculpa, uma ação declaratória. Então, a ação declaratória é antes do lançamento. A indicação, então, do enunciado vai ser que não houve ainda o quê? O lançamento tributário. Só que eu falei o seguinte, professor, meus amigos, pode ser tanto uma ação declaratória de inexistência de relação tributária ou mandado de segurança de caráter preventivo. Pessoal, veja só. Se no enunciado ele disser que a situação ocorreu há mais de 120 dias, e que haverá necessidade de dilação probatória, ele já está eliminando o quê? O mandado de segurança. E esse bizu ele vai dar na hora do enunciado. Ele vai falar aqui a lesão ao direito, ou o abuso, ou o erro do fisco ocorreu, da autoridade tributária, ocorreu há mais de 120 dias, e que, na verdade, haverá necessidade de produzir outras provas, além daquelas que foram apresentadas naquele momento. Pessoal, quando ele fala que o ato já ocorreu há mais de 120 dias, ele já está eliminando o quê? O mandado de segurança. Ou, se ele fala que não haverá, que necessita a dilação probatória, ou seja, a produção de outras provas, além daquelas já apresentadas no enunciado, significa dizer o quê, pessoal? Que não pode ser mandado de segurança. Então, eu vou certamente para onde? Eu vou na ação declaratória de inexistência de relação tributária. Já eliminei o mandado de segurança. Agora, se ele disser que o ato praticado pela autoridade tributária ocorreu dentro desses 120 dias e que não existe outras provas além daquelas que foram apresentadas, ele já está falando o seguinte: mandado de segurança de natureza preventiva. Agora, cuidado, porque nos pedidos, pessoal, você tem que entender o seguinte: quando eu falei para você aqui de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu falei de duas causas importantes. Eu falei assim, olha, uma das causas que suspende a exigibilidade do crédito tributário é a liminar em mandado de segurança. E a outra é tutela antecipada de urgência ou de evidência em outras ações. E aí eu coloco aqui ação anulatória ou ação declaratória. Tá? Ação declaratória, que a gente está falando, ou ação anulatória. Significa que no próprio enunciado, ele vai falar o seguinte, que o contribuinte, esse contribuinte, ele já falou o quê? Que não houve lançamento ainda. Ele já falou se é mais de 120 dias ou 120 dias, ou menos de 120 dias, trazendo o mandado de segurança ou afastando o mandado de segurança, deixando, no caso, a ação declaratória. Ele já falou se há necessidade de produção de outras provas, ele já eliminou o quê? O mandado de segurança. Se falar que não tem outras provas para produzir, dentro de 120 dias, ele colocou o mandado de segurança. Só que, no enunciado, ele coloca o seguinte, que aquele seu cliente, aquele que entrou,
ele precisa de uma declaração ou de uma certidão de regularidade fiscal. Pessoal, se ele precisa de uma certidão de regularidade fiscal, você sabe que nesse pedido, você vai ter que pedir o quê? Você vai pedir, vai entrar com ação declaratória de inexistência de relação de direito tributária, com pedido de quê? De tutela antecipada de urgência, se for ação declaratória. E se for mandado de segurança, você vai ter que impetrar um mandado de segurança com pedido de liminar. Por quê, pessoal? O que suspende a exigibilidade do crédito tributário não é assim o simples ajuizamento da ação declaratória ou você impetrar mandado de segurança. Não. O que vai suspender a exigibilidade do crédito tributário está lá no CTN. É liminar em mandado de segurança, tutela antecipada, aí você acrescenta de urgência ou de evidência em ação declaratória. Pessoal, note que se a situação exposta, a situação colocada pelo examinador deu-se antes do lançamento, veja como que é importante você conhecer essa linha do tempo do tributo. Se ocorreu antes do lançamento, antes a ação declaratória ou mandado de segurança. Professor, podia ser um embargo à execução? Não, por quê? Porque o embargo à execução tinha que estar aqui, pessoal. Já existiria o quê? Uma execução fiscal. Poderia ser uma exceção exceção de pré-executividade? Não, por quê? Porque a exceção de pré-executividade, assim como o embargo de execução, a execução são duas defesas que você pode apresentar quando? Depois que houver o quê? Que houver, efetivamente, a execução fiscal. Então, pessoal, fácil, identifiquei fácil, professor. Quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, em relação ao endereçamento, tá? Eu coloquei no materialzinho de vocês aqui, pessoal, olha só. O essencial, né? A estética e o que tem que conter na sua peça, essencialmente. Endereçamento, preâmbulo, narrativo dos fatos, não dos fatos, o embasamento jurídico, o pedido, data, etc. e tal. Isso aí é uma estrutura normal de quê? De uma petição que você estuda lá no Código de Processo Civil. Exatamente igual. A diferença é que, nesse caso de matéria tributária, numa ação declaratória de inexistência de relação de direito tributária, o que você tem que atentar? Primeiro, em relação ao endereçamento. Pessoal, se o tributo for tributo de competência da União, saiba que é Justiça Federal. Se tributo for de competência dos estados, municípios e DF, Justiça Estadual. Está aqui, ó, pessoal. Eu acho que eu coloquei aqui para vocês. Tabela de competência. Olha aqui. Pessoal, primeira coisa que você tem que atentar é isso. Questão de competência. Lembre-se da competência. Por que é importante você saber quais são os tributos de competência dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União? Porque no caso de uma ação, você vai ter que endereçar. E você tem que endereçar ou para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. Dependendo de quê? Da competência. Tá certo? Se for tributo de competência da União, Justiça Estadual. Se for competência dos estados, DF ou municípios e DF, Justiça Estadual. Ok, pessoal? Mas vamos lá. Falamos aqui de duas ações. Só que vamos aproveitar essa deixa aqui, da linha do tempo, e vamos falar o seguinte. Professor, o senhor falou que se não houve ainda o lançamento, se o crédito não foi constituído, então a ação é anulatória. Anulatória ou o quê, pessoal? Anulatória ou mandado de segurança de caráter preventivo. Lembrando que, se no enunciado disser que o cliente precisa de uma certidão de regularidade fiscal, você, evidentemente, vai ter que buscar uma tutela de urgência antecipada, né? No caso, uma tutela de urgência antecipada ou tutela de evidência. Ou uma liminar em mandado de segurança. Lembrando que a ação, o simples ajuizamento da ação não vai efetivamente suspender a exigibilidade do crédito. Então, eu necessariamente, no meu pedido, eu vou ter que, além dentre os pedidos normais, você vai pedir o quê? Você vai pedir que, primeiro, o juiz declare a inexistência da relação de direito tributária,
evitando, portanto, que o crédito seja constituído, e mais do que isso, você vai pedir que o juiz conceda tutela de urgência antecipada, tendo em vista os elementos, né, que embasam a tutela de urgência ou de evidência, para o fim de expedir uma certidão de regularidade fiscal, ou seja, uma certidão positiva com efeitos de negativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando que no Código de Processo Civil, você tem, isso aí serve tanto para ação anulatória como para ação declaratória, ou qualquer outra ação. No Código de Processo Civil, você, 2015, você tem que indicar se você quer ou não a realização de audiência de tentativa de conciliação. Não é isso? Isso é praxe. Ocorre que, em matéria de direito tributário, pessoal, a única forma de você buscar, no caso, as partes buscarem a composição é através da transação. Pessoal, transação é uma forma, uma causa de extinção do crédito tributário. O que é a transação? Transação, pessoal, na verdade, é acordo. Uma vez o processo iniciado, uma vez o processo protocolado, você tem que pedir o quê? Você tem que indicar se quer ou não a audiência de tentativa de conciliação. Só que, de novo, transação é causa de extinção do crédito tributário e depende de lei. Pessoal, qual é a praxe? A praxe é que, se o enunciado, se lá no enunciado não aparecer que, diante da inexistência, que não existe uma lei estabelecendo a possibilidade de transação, você não pode colocar nada. Mas, se disser que existe uma lei estabelecendo a possibilidade de transação em relação àquele tributo específico denunciado, aí você vai chegar e colocar que pretende fazer o quê? Que você pretende a realização de uma audiência de tentativa de conciliação. Professor, mas se eu colocar, se não digitar nada, eu colocar que eu pretendo, pessoal, não vai mudar nada. Agora, caso ele queira que você coloque ou não a realização de uma audiência de tentativa de... Beleza, pessoal? Mas voltando aqui à linha do tempo, falei que se não houve o lançamento, se não houve a constituição, significa o quê, pessoal? Ação declaratória de inexistência de relação de direito tributária. Ou ou mandado de segurança de caráter preventivo, porque não houve um lançamento ainda. Pessoal, mas e se já houve lançamento? Professor, já houve lançamento, o Estado está me cobrando, eu estou no prazo para apresentar o quê? Um recurso administrativo. Eu preciso entrar com recurso administrativo? Pessoal, se você, contribuinte, quiser. Se você quiser utilizar o recurso administrativo, esperar findar os recursos na esfera administrativa e depois buscar o judicial, você pode. O que você não pode é suprir, na verdade, essa instância, ou seja, não, dentro do prazo do recurso administrativo ou da reclamação administrativa, eu não utilizei. Fui logo para a judicial. Perdi no judicial, quero voltar na administrativa. Não pode. Agora, se eu utilizar a administrativa, perdi, eu posso buscar judicial? Pode. Tá certo? Mas vamos lá. Já houve o lançamento. Passou o tempo lá do recurso administrativo, eu não busquei recurso administrativo nenhum. E aí, pessoal, eu verifico que houve o quê? Uma nulidade, um vício no lançamento, nesse ato administrativo praticado pelo poder público. O que eu vou fazer? Bom, professor, não houve o lançamento, ação declaratória. Já houve o lançamento, já sei que no enunciado vai indicar que já houve o lançamento tributário, o crédito foi constituído, só que verificou um vício. Pessoal, se ele faz essa indicação que já houve o lançamento, saibam que não é mais ação declaratória. Só pode ser ação anulatória ou o quê, pessoal? Mandado de segurança. Então, olha só que mandado de segurança aí seria de caráter repressivo, porque já houve o quê? A lesão. No preventivo não houve ainda. Eu não quero que haja, então eu entro com um mandado de segurança de caráter preventivo. Nesse caso aqui, como já houve o lançamento, então não há falar mais em mandado de segurança de caráter preventivo. E sim o quê?
repressiva. Eu quero que faça cessar aquela lesão, ao meu direito líquido e certo. Mas veja, se já houve, pessoal, olha só, já houve lançamento e eu quero tornar nulo, eu quero anular aquele lançamento. Então, ação anulatória de lançamento tributário. Pessoal, tanto a ação declaratória ou anulatória, eu posso ter, no caso da declaratória, pode existir, na verdade, um auto de imposição de multa. Nesse caso, também serve para poder entrar com ação declaratória. Se já foi imposta a multa, significa que eu quero fazer o quê? E eu quero evitar o lançamento, ação declaratória. Se houve o lançamento mais o auto de imposição de multa, ação anulatória. Caso não seja devido o tributo. Caso aquele lançamento seja o quê? Contém um vício, ou seja, não devido o tributo. Então, olha só, houve um lançamento, eu não devo, lá no enunciado, vai indicar que houve o quê? Já houve o lançamento tributário. O crédito já foi constituído, passou o prazo para recurso administrativo, não utilizei, e o seu cliente quer saber o que você vai fazer, qual é a defesa que você vai buscar. Bom, se já houve lançamento, não é mais ação declaratória, só pode ser ação anulatória ou mandado de segurança. Pessoal, pode ser uma consignação de pagamento? Pode. Quando existe o quê? Já antecipo para vocês. Ação de consignação de pagamento significa que tem que haver necessariamente o quê? O que nós chamamos de bitributação, ou recusa do fisco em receber um tributo. Quando você fala que houve lá mais de um ente federativo tributando o mesmo faturador ou base de cálculo, eu posso falar o seguinte, bom, tem 2 me cobrando tributo, eu só devo para um, eu vou escolher aquele que eu acho que eu devo e vou consignar em juízo. Mas veja, então quais são as ações que você pode usar, pode se valer depois que houve o lançamento? A ação anulatória, a ação, mandado de segurança de caráter repressivo ou consignação em pagamento. Na consignação em pagamento é muito mais fácil você identificar, porque no enunciado vai falar que houve o quê? Uma bitributação. Tá? Bitributação é mais de um ente competente, mais de um ente tributante cobrando a mesma base de cálculo e fato gerador. Você vai escolher aquele que você deve de fato e vai consignar em juízo. Ok? Mas vamos lá, pessoal. Se já houve lançamento, o nosso foco agora é aqui, ação anulatória. E, de novo, pessoal, quando o juiz, quando deixa ser o juiz, né? Quando o examinador, ele indica que há necessidade de prolação, de dilação probatória, ele já está passando o quê? O mandado de segurança. Não é mandado de segurança. Se ele colocar lá aqui as provas, que haverá necessidade de produzir outras provas, além daquelas que já foram apresentadas no enunciado, significa que não pode ser mandado de segurança. Se ele não indicar que é bitributação, não é consignação em pagamento. Se já houve o lançamento e você identifica que existe um vício naquele lançamento, naquele ato administrativo plenamente vinculado, que é o lançamento tributário, então é ação anulatória. Ação anulatória significa lançamento, vício nesse lançamento que já houve. Olha só, se não houve, ação declaratória. Se já houve, ação anulatória de lançamento tributário. Ou mandado de segurança, de natureza o quê? Repressiva. Ou consignação em pagamento, se já houve o quê? Se houve bitributação. Ok? Mas veja, pessoal, se a ação é anulatória, e eu já sei que no enunciado ele coloca que há necessidade de quê, pessoal? De uma certidão de regularidade fiscal. Ele já está indicando que, além da ação, você vai buscar o quê? Uma certidão positiva com efeitos de negativa. E como é que eu faço isso? Aí você vai lá nas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que suspende é o ajuizamento da ação ou a concessão de tutela antecipada de urgência ou evidência. Tutela antecipada de urgência ou evidência. Então, seria uma ação anulatória de lançamento tributário com pedido de quê? De tutela de urgência antecipada. Para que fim? Para a expedição de uma certidão de regularidade fiscal, ou seja, uma certidão positiva com efeitos de negativo. Beleza, professor? Entendi. Mas quando o senhor falou aqui, você falou de uma ação de repetição de indébito tributário. Veja só, pessoal.
Eu posso ter sido lançado, paguei e falei, opa, paguei, mas paguei errado, não era para pagar nada. O que eu quero? Agora, já houve lançamento, professor? Já houve lançamento. Então, o que eu vou fazer? Ação anulatória. Se a ação anulatória, eu preciso de quê ainda? Eu preciso de uma certidão positiva com efeito de negativo. Então, uma ação anulatória acumulada com pedido de tutela de urgência antecipada. Beleza, professor? Tranquilo. Só que eu paguei errado, não era para pagar. Eu preciso que o Estado faça o quê? Me restitua. Pessoal, se você quer que o Estado te restitua, então você vai buscar uma ação de repetição de indébito tributário. Professor, mas se o ato é nulo e eu quero que uma certidão e mais que devolva o dinheiro, qual vai ser a ação? Bom, faça agora. A ação seria uma ação anulatória de lançamento tributário, acumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada de urgência. Pessoal, veja que não é difícil, pessoal. Os sinais dados pelo nosso querido examinador, ele acaba eliminando muitas peças. Se ele fala que já houve lançamento, significa que já eliminei o quê? Mandado de segurança repressivo e também o quê? E a ação declaratória, não é nenhuma dessas duas. Se ele fala que já houve o lançamento, mas não houve execução, pessoal, não houve execução, só houve lançamento. Eu quero tornar nulo esse lançamento. Pode ser ação anulatória, pode ser mandado de segurança de caráter repressivo ou ação de consignação em pagamento. Para ser ação de consignação em pagamento, o enunciado tem que falar o seguinte, que houve bitributação, ou seja, que dois entes federativos estão cobrando, estão tributando o mesmo fatiador e mesmo base de cálculo. Já está falando que é o quê? Que é, no caso aqui, consignação em pagamento. Se não existe aí, nesse enunciado, a notícia de bitributação, sobrou quem? Ação anulatória e ou mandado de segurança, de caráter o quê? Repressivo. Se no enunciado ele indica que, olha, há necessidade de provação probatória, preciso produzir outras provas além daquelas já indicadas, e que o ato praticado pela autoridade administrativa competente, ou seja, pelo fisco, já ultrapassou 120 dias, eu já estou afastando o quê? O mandado de segurança. Se ele fala que é dentro de 120 dias, mas preciso de dilação probatória, eu afasto o mandado de segurança, porque não cabe dilação probatória e mandado de segurança. Só que, olha só, pessoal, eu paguei, eu fui tributado, fui lançado, paguei, depois que eu paguei, eu verifiquei que paguei errado. O que eu quero? Eu quero que eles me devolvam o valor. Então, se quer que me devolva o valor, eu posso acumular. Primeiro, o lançamento é indevido? Tem vício? Tem. Então, quero ação anulatória de lançamento. Eu preciso de uma certidão positiva com efeito negativo? Regularidade fiscal? Está indicando lá no enunciado? Sim. Então, já sei que eu preciso de uma tutela de urgência antecipada ou de evidência. Precisa devolver dinheiro que eu paguei indevidamente? Precisa. Então, eu vou acumular com o pedido de repetição de indébito tributário. Pessoal, olha só. Só aí você já apareceu, né? Pelo menos cinco ações. Ação declaratória de inexistência de relação de direito tributária, liminar em mandado de segurança preventivo, antes do lançamento. Depois do lançamento, a ação de consignação e pagamento, se houver bitributação. A ação declaratória de inexistência de relação de direito tributário. Ação anulatória de lançamento tributário. Repetição de indébito tributário. E ainda tem o que aqui? Mandado de segurança ou de natureza repressiva, com pedido de liminar. Aí sobrou o quê, pessoal? Bom, professor, acabou, né? Não. Pode ser que no enunciado chegue o seu cliente lá e o enunciado vai falar que a dona Maria das Couve, ou a empresa, o empresário, o número de fulano de tal, entrou no seu escritório e trouxe o quê? Uma citação em execução fiscal. E fala o seguinte, olha, estão me executando aqui, só que eu não devo isso aqui, eu já paguei. Mas você pagou, por que você não entrou com ação declaratória?
a ação anulatória, se você já tinha pago. Não sabia, para mim estava tudo certo. Eu fico surpreendido com o quê? Com uma execução fiscal. Pessoal, veja, para que haja uma execução fiscal, linha do tempo de novo, eu tenho que ter uma situação descrita em lei, eu tenho que ter um fato gerador, eu tenho uma obrigação tributária que nasceu com a realização do fato gerador. Se lançou, eu fui notificado e não paguei, meu nome foi para dívida ativa. Se foi para dívida ativa, lá na dívida ativa, nesse cadastro de inadimplentes, o Estado vai extrair uma certidão de dívida ativa, uma CDA, que vai instrumentalizar o quê? A execução fiscal. Então, significa, se ele está falando que você está sofrendo uma execução fiscal, em tese, pessoal, em tese, caberia ação declaratória? Não. Caberia mandado de segurança? Não. Caberia consignação em pagamento? Também não. Caberia ação anulatória? Pessoal, cuidado que existem 3 defesas para execução fiscal. Tá? 3 defesas possíveis. Quais são? Primeiro, a mais comum, embargos à execução. Segundo, exceção de pré-executividade. E terceiro, sim, ação anulatória. Mas a ação anulatória, pessoal, nunca caiu em fase de execução fiscal. Geralmente, ou é embargo ou é exceção de pré-executividade. Pessoal, veja só. Quando você fala aí de execução fiscal, aí você vai buscar uma outra lei, que é a Lei 6.680, 6.830 de 80, né? De 1980. É a Lei de Execução Fiscal. O que traz quais são os indicativos para que você busque um embargo à execução ou uma exceção de pré-executividade? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, pessoal. Sem embargo, então, no enunciado já vai aparecer o quê? Vai aparecer que existe que na verdade, já houve o quê? Você já foi citado em execução fiscal, ou que já existe uma execução fiscal. Já passou pela dívida ativa, já foi extraído uma CDA e você já está respondendo uma execução fiscal. Diante do fato de estar respondendo uma execução fiscal, eu tenho 3 alternativas, a escolha de 3 petições ou ações possíveis. Quais sejam? Pode ser ou embargo à execução, ou exceção de pré-executividade, ou uma ação anulatória. Qual você vai deixar de lado no primeiro momento? Anulatória, pessoal. Porque geralmente enunciado ele indica que houve o quê? Que você sofreu execução fiscal. Primeiro ponto. Que você, enquanto contribuinte que sofreu execução fiscal, você demonstrou não possuir bens para garantir a penhora. Pessoal, pela lei de execução fiscal, para que você possa apresentar os embargos à execução, muito embora exista, sim, enunciados lá súmulas do STJ que já autoriza o ajuizamento de execução fiscal, de embargos à execução, sem a garantia do juízo. Mas sempre, pessoal, que eles pedem uma execução fiscal, no caso, uma execução fiscal, um embargo, ele vai falar que o contribuinte, aquela pessoa que entrou no seu escritório, foi citado para pagar ou oferecer bens à penhora e declarou inexistir bens à penhora. Ele não tem bens para oferecer à penhora e garantir o juízo. Tá? Então, veja, a Lei 6.030 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, ela exige o quê? Exige a segurança do juízo para apresentar embargo à execução. Se ele quer eliminar o embargo e está falando que é uma exceção de pré-executividade, pessoal, ele vai falar que você foi citado, você, contribuinte, aquela pessoa foi citada para pagar ou oferecer bens à penhora e já declarou não possuir bens à penhora, para indicar a penhora. Ou que, uma vez citado, ele indicou bens à penhora, bem suficiente para poder, pelo total da dívida cobrada, executada, e agora ele quer embargar. Veja, ele apresentou os bens, ele garantiu o juízo com o objetivo de quê? Buscar uma execução, apresentar um embargo à execução. Ele quer embargar, ele quer se defender. Tá? Para isso, a lei fala,
para que você possa apresentar embargos à execução, você precisa garantir o juízo. Aí vai indicar lá no nosso enunciado que já houve a garantia do juízo. Pessoal, se falar que houve a garantia do juízo, significa que não pode ser exceção de pré-executividade. Não vai ser ação anulatória. Vai ser o quê? Embargos à execução. Embargos à execução. Com efeito suspensivo, evidentemente. Você vai pedir o efeito suspensivo para ter uma certidão positiva com efeitos de negativo. Claro. Outro detalhe, outro indicativo, que o juiz afasta a incidência da exceção de pré-executividade e que vai buscar, que você pode buscar tanto o embargo como a ação anulatória. No caso, depois de uma existência, evidentemente, o quê? De execução fiscal. Que é o quê, pessoal? A necessidade de produção de outras provas, além daquelas já apresentadas. Pessoal, quando ele fala aqui, houve garantia do juízo e que haverá necessidade de produzir outras provas, além daquelas já apresentadas, ele está falando o seguinte, é embargo à execução e ponto, com efeito suspensivo, porque eu preciso que suspender para ter uma certidão positiva com efeitos de negativa, ponto. Agora, pessoal, veja bem, presta bem atenção. Quando você fala de o embargo à execução, é uma ação autônoma que você vai distribuir, né? Vai ficar apenso à execução, mas vai distribuir de forma autônoma. Só que, se ele, no enunciado, ele indica que a parte, o contribuinte, ao ser citado, que o seu cliente, ao ser citado, ele indicou que não possui bens a penhora. Que o prazo para o embargar também já expirou. Enfim, ele precisa de uma defesa. Qual seria a defesa, pessoal? Existe aí uma petição incidental, e a petição, não ação, porque embargo é ação. Mas, quando se fala de exceção de pré-executividade, pessoal, só existe em matéria tributária. Você, no caso do examinador, ele vai indicar que não existe, que não foi o quê? Apresentado bens suficientes à penhora, a penhora para garantia do juízo, já está excluindo o quê? O embargo. E mais do que isso, ele vai falar o seguinte, olha, que não haverá, que não existe outras provas, além daquelas já apresentadas, para poder juntar no processo. Pessoal, veja, se ele fala que não houve garantia de juízo e que não haverá, não há possibilidade, não tem outras provas além daquelas já apresentadas no enunciado, ele está falando que é exceção de pré-executividade. Qual a diferença do embargo para a exceção? Primeiro, o embargo é uma ação e a exceção é uma petição, pessoal. Quando o juiz nega, rejeita o embargo, você vai apelar. Quando o juiz indefere a exceção de pré-executividade, você vai agravar. Então, quais são os recursos que geralmente são cobrados em segunda fase, enquanto peças? Pessoal, se for, geralmente, quando é apelação, é em relação a embargos que foram rejeitados. Tá? Então, embargo que você ajuizou, diante de uma execução fiscal, apresentando, garantindo o juízo, pedindo o efeito suspensivo, você vai o quê? Você vai vai ajuizar uma apelação, vai interpor uma apelação pedindo a reforma do julgado, com duplo efeito, logicamente, né? Duplo efeito, suspensivo, para continuar o efeito lá da certidão, positiva com efeito negativa, mais uma apelação. Embargos, apelação. E a exceção de pré-executividade, professor? Bom, se a ação foi uma exceção de... Ação não, a petição foi uma petição incidental. Uma exceção de pré-executividade não é ação, é petição. Pessoal, é petição. Você vai ajuizar, você vai juntar essa exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal. Veja, o embargo ele é distribuído e fica apenso à execução, mas é autônomo. A exceção de pré-executividade não existe o quê? Não foi indicado bens a penhora
e não existe, possibilidade de dilação probatória, e mais do que isso, pessoal, o prazo, ó, já esgotou o prazo para eventual embargo à execução. Veja, o seu examinador, ele já deu 3 indicativos para poder ser exceção de pré-executividade. Ele falou que não tem como garantir juízo, que o prazo para a apresentação de embargos já passou, já fluiu, e mais, sem a possibilidade de dilação probatória. Exceção de pré-executividade não é petição, não é ação, é petição. Se for julgado improcedente, ou seja, se for rejeitado o embargo, a apelação, se for julgado improcedente a exceção de pré-executividade, agravo de instrumento. Pessoal, pode cair um agravo em face do indeferimento de uma exceção de pré-executividade? Pode. Pode cair uma apelação em face do indeferimento de uma exceção de pré-executividade? Não, pessoal. Apelação não, porque não é terminativo. De novo, a exceção de pré-executividade, ele é um pedido incidental, uma petição incidental, que você junta nos autos da execução. É uma petição. É uma petição. E diante daquela petição, o juiz vai dar uma sentença ou um despacho, uma decisão interlocutória, uma decisão interlocutória. E dessa decisão cabe o quê? Cabe apelação ou cabe agravo? Cabe agravo de instrumento. Daí pode cair uma sentença, uma apelação em face de um embargo que foi rejeitado, ou um agravo de instrumento em face de quê? De uma decisão que negou ou que rejeitou a exceção de pré-executividade. Pessoal, veja, fácil de você identificar. Fácil, muito fácil. Eu já identifiquei aqui quando que pode ser uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou uma liminar em mandado de segurança de caráter preventivo. Já identifiquei que já houve lançamento, então pode ser o quê? Uma ação anulatória de lançamento tributário, com pedido de tutela de urgência antecipada, se eu precisar de uma certidão positiva com efeito negativa, que pode ser acumulado com o quê? Com repetição de indébito tributário. Se não for isso, mandado de segurança com o quê? Com efeito repressivo, com pedido de liminar. Liminar em mandado de segurança repressivo. E pode ser ainda ser o quê? Na verdade, uma consignação, ação de consignação de pagamento, mas nessa ação de consignação de pagamento, necessariamente terá o quê? No enunciado aparecerá a bitributação. 2 entes federativos cobrando a mesma base de cálculo e fatirador do mesmo contribuinte. Tá? Já houve lançamento, professor. Já houve a execução fiscal, ou seja, o nome já foi extraído, já foi indicado na dívida ativa e foi extraído na CDA. Já houve o ajuizamento da execução fiscal por parte do fisco. E agora, bom, quais são as defesas que você pode utilizar? Eu posso utilizar o embargo de execução, se for o caso, no caso do enunciado apresentar que houve garantido juízo dentro do prazo para apresentar embargos e tem necessidade de dilação de prova, ou seja, apresentação de outras provas além daquelas já apresentadas no enunciado, ou pode ser uma exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade não tem natureza de ação, e sim de petição. Vai ser ajuizada, vai ser distribuída, não distribuída, desculpe, vai ser protocolada nos autos do processo de execução fiscal. O que vai acontecer com ela? Bom, ela vai ser, como se fosse petição, se for rejeitada ou se for indeferida aquele pedido, vai ser o quê? Agravado. Agravo para exceção de pré-executividade. Apelação para embargos à execução. Beleza, pessoal? Pode ser um agravo de instrumento? Pode. Em que? Pode ser agravo de instrumento em exceção de pré-executividade. Todas as vezes que foi cobrado um agravo de instrumento em matéria de direito tributário, foi em decorrência do indeferimento de uma exceção de pré-executividade. Já caiu apelação de embargo que foram rejeitados, de sentença que rejeitou lá, que julgou por improcedente a ação anulatória e a ação declaratória, lógico, e já caiu também um recurso, um ROC, na verdade,
quanto o quê? Quanto o mandado de segurança, que foi o quê? Que foi rejeitado. Então, pessoal, essas são as peças, esse é o universo que você pode enfrentar em segunda fase de direito tributário em matéria de peças. São essas as peças possíveis que podem ser cobradas de você. Primeiro, como é a prova para advogado e não para, não para procurador da Fazenda. Pessoal, e se você for fazer uma prova para procurador da Fazenda? Bom, professor, aí podem ser essas ações? Não, aí você pode ser o quê? Uma execução fiscal, né? Pode ser uma cautelar. Aí são ações promovidas pelo fisco. O que interessa para vocês são as defesas que você, enquanto advogado do contribuinte, pode apresentar. Ação anulatória, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Ação anulatória de lançamento tributário. Essa ação anulatória aqui, depois do lançamento, com pedido de tutela de urgência antecipada, que pode ser acumulada com o quê? Com repetição de indébito tributário. Beleza, pessoal? A ação é liminar em mandado de segurança repressivos se já houve lançamento e preventivos se não houve lançamento. Também o quê? Liminar, pedindo o quê? A regularidade fiscal, certidão positiva com efeito negativo. Já houve o lançamento, já houve a execução fiscal. 3 defesas possíveis. Primeiro, embargo à execução. Na enunciado, vai falar que existe o quê? Garantia do juízo, prazo, está dentro do prazo para embargar, e mais necessidade de dilação probatória. Efeito suspensivo, evidentemente, vai pedir com o quê? Para ser suspenso e que seja extraído, como você garantiu o juízo, que seja emitida uma certidão positiva com efeitos de negativa. Se não houve garantia de juízo, não tem condições, foi informado lá que você, contribuinte, não tem condições de garantir juízo, que o prazo de eventual embargo já passou, já expirou, então eu já sei que é exceção de pré-executividade. Da rejeição dos embargos, apelação. Do indeferimento da pré-executividade, que é protocolado na ação de execução fiscal, cabe agravo de instrumento. Beleza, pessoal? E quanto no mais, basicamente é isso. Acabou o tempo, né, pessoal? 19 horas, infelizmente, acabou o nosso tempo. Hoje foi mais demonstrando para vocês em que condições que você pode enfrentar uma questão, uma peça em direito tributário. E lembrando, pessoal, quer fazer direito tributário em segunda fase? Faça. Você vai passar com certeza. Agora, atenção, muita atenção no direito material. Se você não entende, se você não compreende, se você não está afiado em direito material, é difícil fazer uma segunda fase de direito tributário, mas se você já sabe competência, capacidade, limitações ao poder tributário do Estado, obrigação tributária, constituição do crédito tributário, causas de extinção, exclusão e suspensão da exigibilidade, pessoal, faça que é sucesso garantido. Beleza? As peças, veja, o pessoal fala assim, processo civil, professor, eu tenho um universo de não sei quantas mil peças que pode cair. Pois é, tributário é isso aí, pessoal. Por isso que o pessoal fala que é fácil quando você conhece o quê? O direito processual, ou direito material. Se você conhece o direito material, pessoal, é sucesso garantido, tá certo? No mais, muito obrigado aí, pessoal, pela companhia de vocês essas 4 semanas. Eu espero que o mais rápido possível, o mais breve possível, a instituição abra novas oportunidades para a gente fazer aulas pontuais, né? Aula pontual. Tipo assim, eu vou fazer uma aula hoje, vou falar só sobre ação anulatória. Aí a gente consegue trazer o enunciado, abrir a ação, etc. e tal. Mas eu preferi fazer dessa forma, por quê? Porque para que você tenha um panorama geral de que pode cair e quais são as circunstâncias que você vai enfrentar. Diante dessas orientações, pessoal, eu acho difícil, quase impossível você errar na peça. Você pode não saber constituir a peça, mas errar, você não vai errar a peça, não. Porque, repito, com esse conhecimento da linha do tempo, com os indícios ou com os indicativos passados pelo examinador,
Pessoal, é muito, muito, muito difícil você errar peça. Esse material que está aqui, pessoal, eu vou jogar no WhatsApp do professor Igor Marcelo e ele passa para vocês. Aqui tem a formatação, veja só rapidinho, pessoal, antes que vocês... Tem aqui a estrutura da petição inicial, aí você tem a questão da competência, que é o endereçamento, depois aí tem alguns elementos importantes aqui no endereçamento. A parte de preâmbulo ficou no finalzinho desse material, tá, pessoal? Na parte final. Depois do preâmbulo, você tem aqui dos fatos, aí tem todos esses pontos que são explorados, que você tem que observar lá na sua petição inicial, na sua defesa. Depois entra aqui a parte do pedido e também de quê? Dos requerimentos. Pessoal, é um roteirozinho legal para vocês. Você seguir esse roteiro, e lembre-se, só o último toque, pessoal. Peça de direito tributário. Faça só um esboço do que você vai tratar no rascunho. Se você fizer a peça inteira e depois sair do rascunho e colocar no caderno definitivo, você não vai ter tempo, porque as questões abertas demandam de muito conhecimento também de direito material. Então, faça aqui um esboço, endereçamento, Justiça Federal, Justiça Estadual, preâmbulo, qualificação, né? Nome da peça, depois dos fatos, depois do direito, aí você vai colocar lá a parte constitucional, sumular, legal, não é isso? Depois você vai falar dos pedidos, requerimentos e ponto. Aí depois você vai já com essa estrutura, você já consegue montar de forma definitiva, no caderno definitivo, a sua petição sem a necessidade de chegar e fazer primeiro para depois transportar para outro lugar. Detalhe, pessoal, atentem ao enunciado. Dos fatos, muita gente, muitos alunos, eles criam outros fatos além daqueles que estão ali. Pessoal, não identificar peça, não coloque o seu nome, não coloque o número da OAB que você não tem ainda, não coloque só Deus ajuda, só Deus, que Deus proverá, se você não sei quem é contra, Deus é a favor. Pessoal, isso é identificação de peça, você vai perder a sua peça. Então, não identifique, faça só... Sabe aquele negócio de menos é mais, pessoal? É isso aí, menos é mais, tá? No mais, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência e até a próxima encontro, se Deus quiser, vai querer. Pessoal, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.